Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que fala de entrevistas sobre sustentabilidade. Na edição de hoje, vamos falar do Conserve. Você já ouviu falar nisso? É um mecanismo privado de adesão voluntária que compensa produtores rurais por conservarem a vegetação ativa nas propriedades que poderiam ser cortadas legalmente. E para discutir esse tema, nós vamos falar com André Guimarães, que é diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. E o André Guimarães já está conosco aqui pela internet. E eu começo te perguntando já de cara, como que surgiu essa iniciativa? André, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista. Muito obrigado, Sara. É um prazer conversar com você aqui com a audiência do Planeta Campo. Essa ideia surgiu há cerca de 5 anos atrás, quando nós aqui no IPAM, o IPAM sendo uma instituição de pesquisa, nós estávamos estudando a vegetação nativa que poderia legalmente ser suprimida em propriedades rurais da Amazônia Legal. Mais especificamente, esse estudo se deu no estado do Mato Grosso. E nós identificamos uma área bastante grande, ou seja, mais de 1,5 milhão de hectares, apenas na porção amazônica do estado do Mato Grosso, que poderiam ser legalmente suprimidas, a vegetação poderia ser legalmente suprimida, e a gente, então, com essa análise, com esse estudo, nos perguntamos, olha, mas que tipo de contraponto poderíamos fazer a esse direito do produtor de desmatar? E naquele momento surgiu a ideia de constituirmos, então, um mecanismo financeiro, que hoje é chamado Conserve, tá? Que serve ao propósito de remunerar os produtores rurais que têm o direito de desmatar, ou seja, que tem o que a gente chama de excedente de reserva legal. Eles cumprem a lei, eles cumprem exigências do Código Florestal e ainda vão além. Então, foi um processo de descoberta através da ciência que gerou uma curiosidade que acabou produzindo, então, um mecanismo financeiro que hoje está operacional. André, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse desmatamento legal, né? Porque muita gente que não acompanha o assunto de perto não consegue separar o joio do trigo muitas vezes. Acha que todo o desmatamento ele é ilegal e na verdade não, né? E a gente tem uma legislação que é cumprida, né, pelo produtor rural e o desmatamento ilegal, por sua vez, ele é um crime, né? Ele sempre é um crime. O desmatamento ilegal, sem dúvida nenhuma, Sara, é o nosso maior problema. Ou seja, se a gente olhar para a Amazônia e mesmo para o Cerrado, nós temos a grande parte do desmatamento que acontece nesses dois biomas ilegal. Tá? Em muitos casos, eu diria que além do ilegal, ele é criminoso, como é o caso da grilagem de terras e do desmatamento dentro de florestas públicas na Amazônia, que acontece, que é promovida por parte dos grileiros. Mas a gente tem que entender também que existe ainda um contingente de áreas, e eu vou ser aqui mais específico. Na Amazônia Legal, nós aqui no IPAM mapeamos algo em torno de 11 milhões de hectares de florestas que estão em propriedades rurais e que podem legalmente ser desmatadas. E esse tipo de desmatamento potencial, no nosso entender aqui no IPAM, ele precisa de ter incentivos para que não aconteça. E foi exatamente com esse espírito que nós, então, criamos esse mecanismo financeiro, que é o Conserve, para gerar uma forma de estimular produtores que têm direito de desmatar a não fazerem essa ação e, consequentemente, contribuindo para a manutenção das florestas brasileiras. Legal. André, então, para ficar claro, o Conserve ele é destinado a quem deseja preservar uma área já existente ou também restaurar um espaço novo? Não, ele é mais focado na manutenção de florestas. Quer dizer, o Conserve tem um objetivo muito específico, que é o de remunerar produtores e produtoras que têm o que a gente chama de excedente de reserva legal, ou seja, eles estão cumprindo o Código Florestal. No caso do Cerrado, tem 30% de reserva legal, no caso da Amazônia, 80% de reserva legal, mas em muitos casos, esses produtores têm mais área do que a exigência da lei. Essa área excedente à exigência da lei, em sendo mantidas, são o objeto da remuneração que o Conserve promove. Legal, você falou então em remuneração. Essa seria, evidentemente, a principal contrapartida aí para o produtor rural e de que forma que essa remuneração ela é feita e calculada também?
Olha, a gente usa uma equação para calcular o valor daquele hectare que está sendo protegido. Essa equação passa por o volume de carbono, ou seja, qual é a contribuição em reduzir emissões de carbono, qual é a contribuição daquele hectare para conservar a biodiversidade, qual é a contribuição daquele hectare para conservar os recursos hídricos e qual é o custo de oportunidade também do produtor. Então, nós desenvolvemos uma equação que atribui um valor para cada uma das fazendas, para cada uma das áreas que estão sob contrato do Conserve. O Conserve contrata essas áreas por cerca de 3 anos e faz pagamentos anuais para esses produtores que estão contratados pelo Conserve. André, como é que tem sido aí a adesão por parte dos produtores rurais e também as expectativas de vocês aqui para frente, considerando que esse assunto ganha cada vez mais força, né? Olha, a adesão tem sido muito interessante, Sara. A gente tem, na realidade, muito mais produtores interessados em serem contratados pelo Conserve do que nós damos conta de atender. Eu acho que é importante colocar em perspectiva também que o Conserve, ele é um experimento. Eu gosto de chamar o Conserve de um grande experimento a céu aberto, onde nós estamos contratando um coletivo de produtores. Hoje no Mato Grosso, a maior concentração deles está no Mato Grosso, mas temos também potenciais candidatos aí no estado do Pará, no estado do Maranhão e em outras regiões. A intenção é mostrar que esse tipo de remuneração, esse tipo de incentivo funciona. Nossa expectativa com o exemplo do Conserve é que governos criem legislações que promovam um maior volume de recursos a serem alocados para esse tipo de iniciativa, que o setor privado, em particular o setor financeiro, se interesse também por participar e por investir na conservação de florestas. Ou seja, nós, enquanto instituição de pesquisa, estamos fazendo um experimento com a intenção de mostrar caminhos para que a remuneração de florestas em propriedades privadas seja mais um elemento na manutenção da integridade das florestas brasileiras, principalmente aí da Amazônia e do Cerrado. André, nesses experimentos, né, nessa fase inicial, como você disse, de quantos hectares a gente está falando ou de quantos produtores rurais? Hoje o Conserve tem cerca de 14 mil hectares contratados, ou seja, são áreas que estão preservadas e que, se o Conserve não as tivesse contratadas, elas certamente seriam desmatadas, ou elas estariam elegíveis para serem desmatadas. São aproximadamente 16 produtores que se engajaram no Conserve, totalizando aí esse montante de 14 mil hectares de áreas preservadas. Agora, é importante dizer também que a totalidade das propriedades rurais que estão sob contrato do Conserve totaliza mais de 80 mil hectares, ou seja, nós estamos falando de uma grande área de propriedades rurais que hoje tem agricultura, tem pecuária, elas continuam exercitando e executando as suas atividades tradicionais, mas elas têm também um novo elemento agora, que é a conservação de floresta, que está servindo como uma fonte de renda adicional para o produtor. E qual que é o tempo aí de duração desse acordo, né, previsto? E outra pergunta seria se ele pode ser renovado. O Conserve foi desenhado como um programa de 3 anos, Sara, ou seja, os contratos perfeito, assinados para 3 anos, né? Ao longo desse tempo, nós imaginamos que as políticas públicas, que o setor financeiro venha a criar mecanismos que permitam o aumento da escala do Conserve. Um exemplo que a gente tem apostado muito são os mercados de carbono. É importante dizer que um hectare conservado no Cerrado, por exemplo, ele pode armazenar até 150 ou 200 toneladas de CO2, né, de gás carbônico equivalente. Tá? Um hectare na Amazônia chega a ter 400 a 500 toneladas de CO2 equivalente, de gás carbônico equivalente. Então, ali tem um ativo, um recurso armazenado na forma de carbono cujos mercados estão sendo estruturados agora. Então, nós entendemos que ao longo desse período de 3 anos, os mercados de carbono possam se estabelecer e aí este contrato, que hoje é um contrato de remuneração por hectares preservados, possa se converter num contrato de toneladas de carbono preservadas. Caso esse mercado de carbono frutifique, e a gente espera que sim, tudo indica já estão frutificando. Então, nós teríamos, então, mais uma fonte de renda adicional para o produtor, que hoje produz gado, soja e milho, amanhã produzirá gado, soja, milho e a conservação de carbono nas suas áreas sob remuneração. André, uma opinião sua, como que você enxerga hoje a questão da preservação ambiental no Brasil atualmente?
Olha, eu acho que a gente está andando para trás, Sara, na preservação ambiental. Basta a gente olhar os indicadores, né, os números oficiais em relação ao desmatamento da Amazônia, por exemplo. A gente está hoje numa situação de desmatamento crescente ao longo dos últimos 3, 4, 5 anos. Esse processo precisa de ser interrompido, ele precisa de ser, enfim, né, o desmatamento legal, como a gente já conversou, ele tem que ser estimulado para não acontecer, e o desmatamento ilegal, ele precisa de ser combatido com a força da lei. Isso por razões principais. Uma delas é a reputação brasileira, então nós precisamos de acessar capitais externos, acessar mercados para os nossos produtos, e o desmatamento na Amazônia prejudica a nossa reputação, consequentemente dificulta o acesso a capitais e a mercados. Por outro lado, nós temos um país eminentemente agrícola. Nosso país tem uma força do agronegócio indubitável. Essa grande força do agronegócio depende de ciclos naturais de chuva, que, por sua vez, dependem da manutenção de florestas. Ou seja, as florestas são o que eu posso aproximar mais de uma fábrica de águas. Então, ao a gente manter a integridade das florestas, a Amazônia em especial, a gente está assegurando reputação e assegurando os ciclos de chuva que são necessários para a nossa agricultura. Ou seja, o combate ao desmatamento é um jogo de ganha-ganha para o Brasil e nós todos temos que trabalhar por isso nos próximos anos. Perfeito, André. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso bate-papo no Planeta Campo Entrevista. Não saia daí, hein? Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com o André Guimarães do IPAM para falar sobre o Conserve. André, seguindo aqui no nosso bate-papo, né, a gente estava falando sobre o pagamento de serviços ambientais. Você acredita que esse seja o principal ou um dos principais caminhos aí para o incentivo da preservação e também combate ao desmatamento ilegal no Brasil? O pagamento por serviços ambientais é uma das estratégias mais promissoras para a gente poder remunerar aquelas pessoas, aquelas empresas e aqueles governos e estados que mantêm florestas, ou seja, é uma maneira, eu diria, justa e correta de se promover a conservação de florestas por parte do setor privado ou do setor público, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. André, falando de todos esses pontos, né, de preservação, mas especialmente em relação ao desmatamento, você acredita que os compromissos que o Brasil firmou durante a COP26, eles são coerentes com a necessidade da floresta amazônica no Brasil e foram coerentes, né, com o que o planeta está precisando? Lembrando que o Brasil ele antecipou em 2 anos a meta, né, de acabar com o desmatamento ilegal para 2028. Como que você enxerga esses compromissos que foram firmados lá em Glasgow? São compromissos extremamente importantes, Sara. Ou seja, a gente não só reafirmou o nosso compromisso de até 2028 acabar com o desmatamento ilegal, mas a gente também assinou um compromisso mundial que outros 130 países assinaram para acabar com o desmatamento das florestas no mundo inteiro. Ou seja, o Brasil, em sendo um país florestal, ou que tem maciços florestais importantes e que tem como parte, ou grande parte das suas emissões de carbono, exatamente o desmatamento, esse tipo de compromisso é absolutamente coerente com o papel do Brasil, enquanto quinto, sexto maior emissor de carbono do mundo, de dar a sua contribuição para a mitigação das mudanças climáticas. A questão é como fazermos isso. Hoje nós estamos numa situação, infelizmente, andando na contramão desse processo, o desmatamento está aumentando ao invés de estar diminuindo. Hoje nós estamos praticamente com o triplo do desmatamento que deveríamos estar, no caso da Amazônia, se estivéssemos realmente numa rota de redução de desmatamento. Então, nós temos um enorme desafio nos próximos anos, que é de combater o desmatamento ilegal e de promover a criação de incentivos para fazer frente àquele desmatamento que pode ser legalizado. Então, temos um grande desafio à frente no nosso país para fazer frente aos compromissos internacionais que nós assumimos. André, antes da gente ir para o nosso quadro aqui da nuvem de tags, eu queria te perguntar, né, para a gente finalizar o assunto do Conserve, como que os produtores eles podem ter acesso ao Conserve, né, que a gente falou aí no início? Vamos lá, o Conserve tem uma página, tá? conserve.org.br, né? Conserve com V mudo no final. Então, qualquer um que acessar ali tem todas as informações do Conserve, formulários, temos o e-mail para contato, né, que é agora eu fiquei na dúvida.
fale conosco, @conserve.org.br. Então, seja pelo e-mail, seja pelo site, nós estamos aí esperando os contatos. Beleza, André. Agora a gente vai para o nosso chamado quadro aqui da nuvem de tags. O que significa? A gente vai trazer várias tags aí que estão em alta dentro dessa pauta da sustentabilidade e você vai escolher a sua palavra preferida pelas suas razões que você vai nos dizer quais são. Eu vou pedir então para a produção colocar a nuvem de tag aqui para você dar uma olhada e escolher a palavra que você quer. Então a gente tem aí extremos do clima, pacto global, carbono zero, diversidade, ISD, ASG, metano, mercado de carbono, capitalismo consciente, integração lavoura-pecuária-floresta, crédito verde. Qual palavra que você escolhe, André? Conta pra gente e por quê? Olha, palavras ótimas, viu? Você me deixou numa situação complicada agora, Sara, de escolher. Tá? Eu queria escolher umas 4 ou 5, mas se é para uma, eu escolheria florestas, e eu vou dizer por quê. As florestas, como eu comentei antes, quer dizer, as florestas têm um papel fundamental na manutenção do clima do planeta. Tá? A gente não vai conseguir chegar nos termos do Acordo de Paris, ou seja, entre 1,5 grau e 2 graus apenas de aumento de temperatura no final desse século, se a gente não mantiver a integridade das florestas e, obviamente, as florestas tropicais à frente. Tá? Então, eu diria que, em primeiro lugar, as florestas são importantes para o clima do planeta. Tá? Mas as florestas, no caso do Brasil, elas são extremamente importantes para a manutenção dos ciclos hídricos. Então, nós somos um país que depende da sua agricultura. Agricultura essa que, em grande dimensão, não é irrigada. Portanto, os ciclos naturais de chuva, que tem nas florestas, né, um elemento principal, fundamental, precisam da manutenção da integridade dessa vegetação para a gente poder assegurar não só a produção de alimentos e de commodities agrícolas hoje, mas também do futuro. O Brasil também é um país que tem uma forte dependência de energia hidráulica, ou seja, a gente precisa de ter os reservatórios abastecidos, e aí, mais uma vez, entram as florestas como essa fábrica de água que permitem os nossos reservatórios se encherem todos os anos e a gente continuar tendo energia limpa e disponível nas cidades, enfim, nas famílias, nas casas, nas empresas brasileiras. Então, eu diria que florestas, elas são extremamente importantes para conservação dos estoques de carbono e mitigação climática, elas são importantes para a gente poder manter os ciclos de chuva, elas são importantes porque ali estão abrigadas, enfim, está abrigada a vida e a biodiversidade que vai nos permitir prosperar e manter nossa capacidade de prosperidade e desenvolvimento para gerações futuras. Então, eu diria que o Brasil, enquanto um país que tem nome de árvore, eu não poderia deixar de citar essa palavra tão importante que são as florestas e esse potencial enorme que a gente pode ter de benefício, inclusive, para a nossa economia, para a geração de empregos e renda no futuro, que é a manutenção das florestas brasileiras e das florestas globais para o benefício da humanidade. Sem dúvida, uma boa escolha, hein, André? Agora, para finalizar, tem mais um quadro aqui, que é o Nosso Planeta em 2032. O que você espera, o que você imagina que vai ser do nosso planeta daqui 10 anos, em 2032? Quanta mudança que deve vir aí pela frente, não é mesmo? Não tenha dúvida. Eu espero que a gente, em primeiro lugar, em 2032, a questão do desmatamento seja uma questão do passado. E a gente não tem perda de florestas, a gente não tenha mais perda de biodiversidade, nem no Brasil, nem em nenhuma outra parte do mundo. Ao contrário, que a gente esteja recuperando a vegetação nativa, isso por um lado. Por outro lado, eu espero também que em 2032 a gente consiga ampliar a produção agropecuária de maneira que a gente atenda a demanda do planeta, que a gente atenda a demanda, inclusive, dos bilhões de pessoas que vão estar aqui no planeta Terra daqui a 10, 12 anos. Então, eu acho que o grande desafio da humanidade, e eu, como otimista que sou, espero que a gente, em 2032, tenha uma clareza maior de futuro para a nossa espécie nesse planeta, consiga conciliar a conservação ambiental e a produção e a qualidade de vida das pessoas de uma forma mais harmoniosa do que nós temos hoje. Então, é mudar um pouco a visão de confronto, de um paradoxo, ou eu conservo ou eu produzo, para um novo paradigma em que a gente possa conservar e produzir cada vez mais ao mesmo tempo, gerando prosperidade para a humanidade. André Guimarães, foi um prazer falar com você aqui no Planeta Campo Entrevista, viu? Obrigada pela sua participação.
Muito obrigado, foi um prazer, sempre à disposição, Sara. Maravilha. E a gente fica por aqui, o Planeta Campo Entrevista termina por aqui, mas amanhã, só lembrando, né, a gente vai estar ao vivo ao meio-dia com o programa Planeta Campo. Não vai perder, hein? Até mais!